Essa é a Semana da Mônica. Olá, aqui é o Alex MM Brasil, no canal AMM Reviews, fazendo mais um resumo da Mônica, né, número 52, e desta vez da Panini, né, onde aí já aparece, né, o título do que vai acontecer, né, a capa já anuncia uma das histórias, né, diferente das capas antigas. Então aí para encerrar a Semana da Mônica, depois eu tenho outros gibis e outras histórias ainda para fazer reviews, então vou aí estacionar a Mônica por um tempo e depois voltarei novamente. Então a primeira história, como diz a capa, aí já chegou o disco voador, onde ali existe, né, a Mônica fazendo bolinhas de sabão, o Cascão e o Cebolinha, né, que estão todos ali, né, olhando para o céu sem fazer nada, apenas descansando. Então surge uma conversa, né, sobre o que parecia aquelas nuvens. Então ali, por exemplo, ele fala que parece uma baleia, e depois o Cascão diz que parece ver uma das nuvens que se parece com um hipopótamo, que faz bolhas de sabão deitado na grama, querendo se referir a Mônica. Então aqui é uma historinha cheia de diálogos, você pode perceber, tem muitos diálogos, e também essas caretas, né, que para mim são muito irritantes, né, pois as caretas são as mesmas, né, sempre com a língua de fora, e você percebe isso durante toda a história, né. Então ali é sempre uma piadinha atrás da outra, né, então aqui lembra, né, que é uma história bem diferente daquelas dos anos 80, que vocês estão acompanhando aqui no canal. Então aqui a Mônica fala como seriam, talvez, né, romantizando como seriam os extraterrestres, né, porque o Cascão disse que ali ele tinha avistado algo que parecia um disco voador, mas ele nem se deu conta do que estava dizendo, e o Cebolinha e a Mônica que perceberam melhor, né, pela fala, a descrição do Cascão, que seria um disco voador. Então ali, como eu disse, né, uma piadinha atrás da outra, cheia dessas caretas com a língua de fora, que para mim é irritante. Então é um monte de conversa jogada fora, e como eu disse, é bastante diálogo mesmo, né, onde ele faz ali, o Cebolinha, por exemplo, tem um plano de repente, de escrever para os ETs, né, sejam bem-vindos, ou coisa do tipo, mas o Cascão cai na cabeça dele de que talvez os ETs não tivessem, não saibam o português. Então ali eles têm uma ideia, que lembrando que ele fala que talvez o Esperanto, né, talvez o idioma do Esperanto, daí tem uma legenda explicando o que é o Esperanto, né, que é um idioma aí, que tenta facilitar a linguagem mundial. Então ali ele traz uma trombeta, ele fala que é a trombeta do Apocalipse, então é cheio de brincadeiras, né, e aqui o Cebolinha até, ele cita uma daquelas danças famosas, né, que aconteceu aqui no Brasil, que é o Rebolation, né, então ele diz que uma das formas, né, prestando bem atenção nesse diálogo, ele fala que talvez equilibrando um poodle, né, um cachorro poodle na cabeça, enquanto dança o Rebolation, né, ou pendurando uma melancia no pescoço. Talvez são formas aí de chamar a atenção dos ETs. Mas tudo ali, como eu disse, uma piadinha atrás da outra, né, e é bem longo, como vocês podem ver, esses diálogos aí, né, tudo para falar, chamar a atenção dos tais ETs. Então você vê um grande esforço aí de diálogos e de piadas, né, uma sessão de piadas. Ali aparece até mesmo referências, né, do que poderiam ser os alienígenas. Talvez se fossem maus, né, que como o Predador, o Alien, né, e o Chaveco correndo ali como exemplo. Então eles também têm este medo aí. Então também é cheio de ironias, né, a história. Enquanto eles conversam sobre abdução, o Cascão é obviamente abduzido por um dos discos voadores aí. Então tem todo aquele papo, né, de que talvez eles fizessem algo com o cérebro, né, com as vítimas abduzidas. E é exatamente o que acontece com o Cascão, né, que ele volta sem saber muita coisa, né, totalmente zonzo. Então a história é justamente isso, né, como se fosse uma grande ironia. Então ali ele até mesmo tem o absurdo de correr contra os seus princípios, que é não tomar banho. Então ele vai correndo, né, no chafariz ali tomar banho, né. Então a Mônica, em vez de deixar ele, né, para se curar dessa podridão, mas não, ela vai e acorda ele, né, lembrando ele de que ele não gosta de água. Então ali a história continua, né, bem longa mesmo, sobre todos essa história de chamar a atenção, um plano, né, para chamar a atenção dos ETs. Então ali finalmente ele tem uma ideia meio doida, meio bizarra de construir essa catapulta aí, com esterco, se eu não me engano, é um tipo de esterco, para eles lançar, né, um adubo na verdade, para lançar na cara dos alienígenas.
Então é cheio de histórias meio doidas, né? Bem piadinhas mesmo. E ali de repente chega o disco voador que eles tanto temiam, né? Então ali eles vão preparando esta catapulta, mas depois eles descobrem, né, para assim acabar com a fantasia da história. Parece que o disco voador, na verdade, ali não tem muito sentido, na verdade, essa história, com o Chaveco dentro ali e uma menina que eu não me lembro quem é tal de Chabel, eu acho. Então eles dizem, né, que eles foram abduzidos e foram visitar os extras, os ETs aí, ó, como vocês podem ver. Né, e diz que eles gostaram muito, que eles foram convidados, e eles começam a dizer que eles adoram adubo, né, justamente tipo uma ironia, né, do que o Cebolinha tinha dito sobre o adubo, né, e também disse ali aquela referência que eu disse, né, como equilibrar um poodle na cabeça enquanto dança o rebolation. Né, e pendurar também uma melancia no pescoço. Então este foi o segredo, né, que eles fizeram para chamar a atenção. Então como se fosse uma ironia, né? Então obviamente bem forçado, né, para complementar uma piada em cima disso. E ali eles acabaram, né, com adubo na cara também, né, que o Cascão jogou neles. Ali onde eles ficaram irritados e foram embora, né, com esse disco voador aí. Então é bem bizarro essa história, assim, cheias de palhaçadas. E a próxima é uma historinha pequena aí, onde a Mônica ela observa algumas placas, né, como por exemplo o Nimbus, que faz mágicas, né, o Cascão faz embaixadas. Eu não sei também porque deu na cabeça, né, de todo mundo colocar uma placa aí para fazer, para anunciar o que fazia, né. Por exemplo, a Marina faz desenhos e o Cebolinha faz planos infalíveis, o que deixou a Mônica meio que irritada, algo do tipo, né, porque ele faz planos somente contra a Mônica. E aqui é uma história da Mônica, onde o Cebolinha aparece, né, pedindo licença para Mônica sair da pedra, pois esta pedra onde ela estava sentada pertencia a ele. Então ele começou a escrever tudo que lhe pertencia. Se a pedra lhe pertencia, o muro também lhe pertencia, né, pois ele escreveu que era o muro dele, e algo desse tipo. Né. Então a Mônica teve uma ideia ali, porque o muro era da casa dela. Então ela escreveu que ali o balde e o esfregão seriam do Cebolinha também, e o obrigou, né, a começar a usar, né, para limpar tudo aquilo. E este é o fim. Ei, pessoal, olha só! Aqui é uma pequena história do Piteco, né? Qual é o peixe? E aqui logo ele já aparece querendo jogar uma rede ali para capturar um peixe. Então uma história sem diálogos no começo, onde ele pesca várias espécies de peixe e ele não fica satisfeito, né, com esses peixes aí que ele pegou. Então ele fez várias tentativas, né, de pegar um peixe que ele estava à procura. Então ali somente no final ele pegou esse peixe, porque ele sabia que era ali que estavam os seus colegas, os seus amigos, né, que foram engolidos pelos peixes, e assim termina essa história. Aqui uma história interessante de Mônica, né, apresenta para mim, né, onde aparece uma outra dentucinha ali. Então isso pode ter algo a ver com a história do Cebolinha e ela, né, porque ela disse que gosta de Cebolinha e queria de todo jeito, né, que a Mônica apresentasse, né, o Cebolinha para ele. Então, ela de todo jeito, aqui no começo, é só diálogos entre ela, né, ela tentando ali falar para Mônica, né, porque ela queria tanto conhecer Cebolinha, e não este Fabinho, por exemplo, né, ou o Bernardinho, né, ou até mesmo o Luca, como ela deu o exemplo. E aqui a Mônica parece que ela gosta desse tal de Luca, de cadeira de roda, né, que esquece até mesmo dessa ideia, né, que o melhor mesmo então seria apresentar o Cebolinha mesmo, contradizendo aí todo o raciocínio da Mônica. Então ali finalmente o Cebolinha aparece e ela apresenta, né, não deixa de apresentar, né, o Cebolinha para ela. Então ali ela logo, né, toma uma atitude de sair com o Cebolinha. Então a Mônica fica ali sem entender nada, mas ali logo depois a menina disse que voltou, né, estava decepcionada e brava, e disse que ele só falava da Mônica. Né, um indício ali que talvez ele estivesse mesmo, né, com a sua grande paixão seja mesmo a Mônica, mesmo ele falando mal, ou sei lá, com seus planos infalíveis, né, para ir atrás da Mônica. O que deixou a Mônica bem interessada no Cebolinha, né, como sempre ela teve algum interesse. Né, e assim terminou essa história aí, um pequeno romance. Aqui é uma história diferente, vestido novo da Mônica, né, finalmente uma história onde ela aparece com roupa diferente, e não a roupa vermelha, né? E ela vai mostrar justamente para Magali, né, o seu novo vestido. E ali apareceu o Cebolinha e o Cascão, né, falando, né, que a Mônica ali estava diferente, e ela disse que estava se exibindo, que talvez ela estivesse se parecendo com a Gisele Bündchen,
E daí o Cebolinha tirou um sarro, dizendo que ela se parecia, na verdade, com um botijão de gás encapado. Então, o que deixou ela brava, correu atrás dele, aquela história, né? Bateu neles, e ela acabou ali com o vestido sujo. Então o Cebolinha ali teve a ideia de fazer alguma coisa para ajudar, né? Como se o vestido fosse feito de papel, né? Que é algo bem absurdo, mas ele resolveu rabiscar ali, fazer um desenho para tampar a tal mancha, né? O que não faz muito sentido, mas aqui para a historinha dar certo. Então ali ela teve, né, consertado o seu vestido, e atrás ele ainda fez, né, uma pequena brincadeira ali, desenhando o rosto da Mônica, né, de Dentuça. A Magali logo avisou ela e eles não escaparam da surra, né? Então assim terminou a história, onde ele na verdade deu outro vestido para ela. Então este novo vestido foi o Cebolinha que deu aí por causa dos rabiscos. Então ali no final mostra que ele trocou, né, a capa do botijão de gás, né, pelo vestido, ou seja, era realmente a mesma coisa, né, se parecia mesmo com a capa de botijão de gás, né? Então esta é a piada do fim. Aqui uma história do Frank, né, que é este monstro verde aí da turma do Penadinho, né, com a história chamada Peixe Rei, né, onde ele observa dois meninos que apresentam, né, uma nova brincadeira chamada Peixe Rei, né, onde ele tem que jogar a pedra e ela tem que quicar 3 vezes, né? Isso faz com que seja um peixe rei, né? Esta é a brincadeira. O Frank, né, se mostrou bastante interessado, mas fez tudo errado, né? Com uma pedra enorme, jogou, né, e deu tudo errado. E daí vem uma série, né, de tentativas de fazer com o nome da brincadeira que ele se esquece, né? Ele fala que é o peixe sol, o peixe gato, o peixe frito, o peixe príncipe, e não consegue explicar como que é. Mas na verdade aqui ele sabe que a pedra tem que ficar na água. Então ele, né, com absurdos, ele resolve usar, né, o penadinho, fazendo o penadinho e virar como se fosse uma pedra, né, e continua falando o nome errado. Aqui ele fala que é o peixe frade. Então a toda tentativa ele fala o nome errado e vai usando seus colegas aí de todo jeito, né? Aqui nesta vez é o Tubarão Martelo, né, e ele joga o Vampir, né, o Zé Vampir, e joga ele, mas o vampiro aqui diz que não gosta de água corrente, né, algo do tipo. Então ele faz várias tentativas, né, com a múmia e depois com o esqueleto, aqui mais pra frente, que inclusive é quase igual a múmia. Então vai aparecendo várias pessoas que ele conhece, né, o lobisomem, e a cada tentativa ele fala nomes errados, né, como cobra coral, tamanduá bandeira, e nada de adivinhar o nome certo, que é peixe rei. Então ali no final, né, ele consegue jogar alguma coisa ali e consegue se lembrar, né, que é o peixe rei, né, quando ele joga. Então só que ele não se deu conta de que era a sua própria mão que ele jogou, né? Então no final ali 2 pescadores acabam encontrando a mão dele, né? Então uma história meio bizarrinha dele tentando se lembrar o nome da brincadeira. E aqui uma história da Mônica, onde ela não quer que chame ela, né, por exemplo, de elefante. Então aqui na verdade os diálogos não mostram o que realmente ele está falando, né, o Cebolinha. Tudo o que ela escuta é elefante e fica brava com ele, né? O Cascão diz hipopótamo e novamente ela corre atrás, né? Cada um fala o nome de um animal, javali, né, jacaré, coelho, né, a morsa, um castor ali. Então ela fica brava com todo mundo, né? Mas aí ali ela se deu conta, né, de que tinha se esquecido que estava no zoológico, e por isso todo mundo mencionava nomes diferentes, né, de animais. Então, para parar para pensar, só se ela for muito surda mesmo. Então este foi o fim. E aqui é uma história, né, o que eu não gosto muito dessas histórias divididas em parte. Aqui diz que é a parte 6 de uma história, né, chamada Revelação. Então eu não acho muito interessante, né, chegar num gibi e estar na metade de uma história, né, ao invés de acompanhar toda a história, né, essa história boba de criar o universo também, né, ao invés de ser histórias aleatórias, né, que seria mais simples, mais fácil. Aí, mas eles, por exemplo, aqui eu não li a outra revista, então eu estou pegando a parte 6. Né? Então aqui eles dizem que é a continuação da revista número 51, né? Onde aqui existiam criaturas, né, que estariam com medo dos seres humanos. E tinha esse robô aí do lado do astronauta e tem essa fada aí liberando todos esses animais. Então é uma história assim misturando, né, falando sobre os humanos, que eles não seriam tão ruins assim, mas porém eles têm esse medo aí dos seres humanos que caçam os animais. E a história se volta, né, sobre isso, né, sobre caçadores. Então, de repente, aciona ali o alerta vermelho, porque algo estava se aproximando daquela nave, que seria então os seres humanos. Então eles ficaram ali, né, meio
com medo, né, porque são seres humanos. Então existe toda uma mensagem também, assim, de proteger os animais ou a natureza, né, que os homens destroem. O que eu não gostei também é desse detalhe, né, tem este símbolo que não fica explícito qual é o nome do planeta, né, isso é muito ruim para o leitor, porque o leitor vai querer falar algum dia, por exemplo, sobre este quadrinho e não vai saber qual é o planeta, porque algum roteirista inútil colocou este símbolo aqui, ó, só para dizer que é do espaço, né, com preguiça de inventar um nome para o planeta em que os leitores possam ler. Então ali ele se deparou com os humanos e eles disseram que tinha a missão ali de ver qual era o objeto identificado, né, no radar. Mas como vocês podem ver, o objeto já foi embora, né, ele já tinha ativado o escudo, né, para se livrar do radar. Então, depois disso, o astronauta deu uma desculpa dizendo que era este balão, né, que não faz sentido nenhum, que é um robô. E aqui você está vendo um robô inflar, né, coisa, né, bem de desenho animado, né. Então, ali ele até mesmo rejeita um frango, de repente, parece, não sei se ele já era vegetariano, pois este frango lembrava, né, o colega dele, entre aspas, né, este frango verde aí que tinha medo justamente dos humanos por causa disso. Por causa que os humanos assam frango, né, comem o frango assado, etc. Então este foi o fim, né? Esta foi a pior história aqui deste gibi, né? Porque é muito ruim dividir, né, por partes, né? Então ficou muito ruim para este tipo de formato de gibi, não atende a proposta. E agora o fim aí, né? A última tirinha, como vocês podem ver, foi lançada em abril de 2011, a revista. Então aqui a Mônica diz que ela ganhou este microfone e quer cantar, né? Ensaiar para ser famosa. Mas logo depois o Cebolinha, né, desanima ela, dizendo que ela vai abafar o som, né, com aqueles dentes enormes. Então ali ela acabou destruindo seu microfone na cabeça do Cebolinha. E este foi o fim, né? E também o fim da Semana da Mônica, né? Lógico que haverá outras semanas da Mônica, mas vou voltar a colocar os outros gibis pendentes que estão aí para fazer o review. Então espero que tenham gostado, curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima.